Uma outra informação, de volta aqui ao Noticiário do Brasil, foragido há 4 anos, o traficante André do Rep, apontado como um dos principais líderes do PCC, foi visto recentemente em uma ilha do Caribe, pelo menos de acordo com as informações de inteligência da polícia. Condenado a 15 anos e 6 meses de prisão por comandar o tráfico internacional da facção, André estaria vivendo uma vida de luxo, viajando por praias paradisíacas e gastando, inclusive, o dinheiro oriundo do crime organizado. A polícia, no entanto, ainda tenta entender onde o traficante estaria morando de fato e como é a sua rotina desde que ele foi solto em 2020, hein? 4 anos se passaram, 2020, por uma decisão da Justiça. Desde então, autoridades do Ministério Público de São Paulo, das polícias militar e civil do Estado e da Polícia Federal também tentam descobrir o paradeiro desse criminoso. No setor de inteligência da PM, existe ainda suspeitas de que nos últimos anos André do Rep tenha vindo ao Brasil em mais de uma oportunidade para reencontrar os amigos e também familiares. Você, Roberto Mota, um dos casos mais comentados, né, se tornou quase um case, um exemplo, sempre quando se fala em segurança pública, decisões judiciais, muitos lembram do episódio de André do Rep. Enfim, investigações apontam que ele está desfrutando do dinheiro do crime organizado no Caribe. Mota. Infelizmente, Caniato, não é o único case e nem é o pior. Para mim, muito pior do que isso é o caso dos assassinos do Tim Lopes, o jornalista aqui do Rio de Janeiro, que foi sequestrado, torturado e morto. Um de seus assassinos ficou preso 5 anos, depois progrediu para o regime semiaberto e fugiu. O outro fez a mesma coisa 2 anos depois. A justiça não pode ser uma loteria, o direito não pode ser uma partitura que às vezes é tocada como samba, às vezes como valsa, às vezes como hino. Eu acho que a degradação do nosso sistema de justiça criminal reflete uma degradação na qualidade dos nossos homens públicos. A pergunta é possível fazer alguma coisa quanto a isso? Eu acho que sim. Tudo começa a gente voltando às ideias certas. E quando se trata de justiça, a principal ideia é de que o criminoso é responsável pelo crime que ele cometeu e tem que pagar pelo crime. Existe uma outra questão muito importante. Os políticos liberais e conservadores precisam entender que o combate político não se resume na busca por votos. Tão importante quanto eleger pessoas para cargos políticos é indicar juízes neutros, competentes e conscientes de sua missão. Pois é, André do Rep acabou saindo da detenção, da prisão, por uma decisão judicial. A partir daí ele vazou, fugiu do país e por muito tempo não se sabia onde estaria André do Rep, qual era o paradeiro desse criminoso. E agora informações das investigações da polícia aqui de São Paulo, principalmente, indicam que ele está no Caribe, em alguma localidade no Caribe, mas teria vindo ao Brasil nesse período, né, nesses 4 anos desde que saiu da penitenciária. Você, Luiz Felipe Dávila, André do Rep, estaria vivendo um período de muita tranquilidade, conforto, gastando dinheiro oriundo do crime organizado no Caribe, hein, Dávila? Que maravilha! Agora, Caniato, o caso do André do Rep é o exemplo perfeito do trabalho da polícia de prender criminosos e a justiça soltar. É um escândalo esse caso. Imagina só que um ministro dá uma liminar. André do Rep sai pela porta da frente. 8 horas depois, um outro juiz fala: não, tem que colocar André do Rep de volta à cadeia. Nessa altura, ninguém mais conseguiu encontrar André do Rep. Está no Caribe, às vezes, segundo as notícias, vem visitar parentes e amigos no Brasil e continua tocando aí as operações internacionais do crime organizado. É um escândalo, como bem disse o Mota, esse país, onde a lei, na verdade, é um bilhete de sorte que às vezes o criminoso tira, sai pela porta da frente. E o cidadão continua cada vez menos acreditando menos e não mais na justiça.
Isso é o retrato da degeneração do Estado Democrático de Direito. A perda da confiança na instituição que deveria fazer a lei ser cumprida. E não foi uma liminar emitida com convicção, porque ela foi emitida, sei lá, de manhã, pelo então ministro Marco Aurélio Mello, só que ela foi cassada horas depois, 8 horas depois, pelo ministro Luiz Fux. Só que daí foram procurar o André do Rep. Então você vai ter que voltar para a cadeia. Nunca mais acharam o André do Rep. Para fechar você, Beraldo. Neto, duas coisas. Primeiro, eu fico imaginando a incredulidade do André do Rep quando chamaram ele estava lá preso, na sua rotina de preso. Um dia chamam ele: ô Dedé, vem que você está liberado, você pode ir embora. Nem ele deve ter acreditado, porque ele, sobretudo, sabe tudo que ele fez, todos os crimes que ele cometeu, e de repente ele sai pela porta da frente. E tanto ele não acreditava na sustentação daquela decisão que nessas 8 horas, entre uma decisão e a revogação dela, ele desapareceu do mapa. E aí tem um outro aspecto que me chama a atenção, que é o trabalho de investigação que é feito para achar esses marginais que podem estar em qualquer lugar do mundo. E aí vem os acordos de cooperação, que são extremamente importantes, a relação que as polícias de um país têm com outro país e que vão trocando informações e que vão monitorando. E, enfim, em algum momento vão pegar esse camarada. Não é possível que ele vai continuar vivendo essa dolce vita, curtindo o dinheiro que já deveria ter perdido há muito tempo. Ele foi preso com acusações muito sérias. Como é que permitem que ele ou algum de seus familiares, que certamente nada fizeram para terem o patrimônio e a vida que têm, como é que permitem que eles se mantenham com todo o dinheiro que auferiram cometendo crime? Isso precisa mudar no Brasil. Esse mau exemplo que a gente tem todos os dias precisa cessar. Pois é, claro que a gente vai acompanhar a mobilização da polícia para tentar encontrar André do Rep. As informações indicam que ele está em alguma localidade do Caribe, possivelmente gozando, aproveitando esse dinheiro oriundo do crime organizado, tomando drinks, pinha colada, enfim. A gente vai seguir acompanhando essas movimentações.